Olá, bem-vindos a mais um episódio especial do Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. Estamos no 7º período bíblico e começamos agora a realeza, depois de uma pausa para ler o Evangelho de São João, que acho que foi muito apreciada por toda a gente. Todo este plano da Great Adventure Bible Timeline está disponível no site das equipas em ejns.pt e, portanto, é lá que vamos seguir estes avanços e recuos, idas ao Antigo Testamento, idas aos Evangelhos. E voltamos a pegar onde tínhamos deixado nos Juízes, voltamos a pegar o livro de Samuel. É neste livro que o povo de Israel vai finalmente ter um rei, como tinha pedido na última parte que tínhamos lido do livro de Samuel. E para além destes dois livros de Samuel, vamos ler também a primeira parte do livro dos Reis e também Crónicas. E, como habitual, vamos ler alguns salmos. Para arrancar este período, tão bem como começámos os outros, contamos com a preciosa ajuda do Padre Miguel Vasconcelos. Olá, Padre Miguel. Olá, olá, mais uma vez. E também o Padre Daniel Nascimento. Olá, Padre Daniel. Olá, viva. Vamos atalhar caminho, Padre Daniel. Acabámos o período dos Juízes, aliás, exatamente consigo que falámos no outro episódio especial, e o povo de Israel estava a pedir um rei. Eu queria saber porque é que pedia um rei, porque é que o povo de Israel queria um rei e porque é que ao mesmo tempo porque é que Samuel estava tão reticente em aceder a este pedido, ou pelo menos porque não era Samuel que concedia o pedido, mas porque é que Deus e Samuel estavam um bocadinho discordantes do povo. Bem, chegámos aqui ao primeiro livro de Samuel depois de um percurso feito de libertação do Egito, de entrada na Terra Prometida e depois de um tempo de liderança carismática, digamos assim, como vimos no livro dos Juízes, em que Deus suscitava aqui e acolá vários líderes, juízes, né, que já vimos que não são juízes no sentido moderno do termo, que lideraram aqui e acolá contra ameaças pontuais que foram surgindo, depois foram resolvidas, depois vieram problemas outra vez. E esta ideia de que Deus vai conduzindo o povo, que é uma ideia que encontramos tematizada no livro do Deuteronômio, e estes livros seguintes fazem parte desta chamada história deuteronomista que já referimos, têm em si um bocadinho esta mentalidade da importância da obediência à lei de Deus, da importância da fidelidade, e que Deus é este guia que é preciso obedecer, e que os líderes, estes juízes, vão sendo estes representantes de Deus que convidam à fidelidade. Neste sentido, vemos este pedido do povo a um rei, porque veem outros povos com outros reis, não é? Portanto, este sentido de querer ser como os outros é mais uma instância de uma certa rebelião e, uma recaída nestes, em algumas armadilhas que vamos vendo aqui nestes vários livros. E Samuel, que é, por assim dizer, o último dos juízes, até aparece isso dito, nós consideramos Samuel um profeta, e é verdade, mas também aparece como o último dos juízes, né? Ou seja, com uma liderança também carismática que vai, colocando certos guias, certas pistas para o povo seguir. E Samuel percebe, e vemos até no texto esta tensão entre, a bondade de um rei, que é o que acaba por acontecer, e vemos esta monarquia instituída também no seguimento de uma fidelidade a Deus, mas isso com uma certa tensão, uma certa ideia de que, tendo um rei, o rei vai ser de certa forma também um rei como os outros. Portanto, vai ser de certa forma um tirano, vai mandar para a guerra, vai ser de alguma forma um obstáculo a esta obediência fundamental a Deus. E por isso, nos primeiros capítulos do livro de Samuel, vamos vendo esta tensão através de Samuel. Mas Deus eventualmente diz então que eles tenham um rei. E ao longo deste período vamos ouvir falar de 3 reis, todos diferentes, todos com traços distintos. O que é que podemos dizer de cada um deles? Quem é que são? Quanto tempo é que governam? Essas coisas todas. Então o primeiro rei é Saul, da tribo de Benjamim, que é de alguma forma chamado por Samuel. É Samuel que vai tendo este papel de ser aquele que coroa, não com uma coroa, mas com uma unção, né? Esta é uma ideia que aqui aparece muito clara desta unção
Samuel tem esta missão de ungir como rei Saúl, depois mais tarde David, que ocupa aqui grande parte destes livros, e depois Salomão. E são reis um bocadinho diferentes, que vivem épocas muito diferentes. No tempo de Saúl percebemos que ainda há aqui muitas batalhas, ainda há, no seguimento do livro dos Juízes, ainda há aqui muitos outros povos, amalecitas, filisteus e uma série de outros povos com nomes assim, que enfim, vão preenchendo aqui estes livros. E durante algum tempo isto parece correr bem, só que Saúl vai acabar por se revelar um rei infiel, que não obedece à vontade de Deus, que de certa forma acaba por prevaricar contra esta liderança fundamental, que não é do rei, mas a de Deus. E esta falta de obediência a Deus, esta falta de correspondência da ação de Saúl em relação à de Deus, leva Samuel a procurar uma alternativa, a perceber que se calhar não é por aqui. E então vai encontrar na aldeia, na cidadezinha de Belém, este jovem David, que é um rei inesperado. Enquanto Saúl é uma figura imponente, uma cabeça mais alta que os outros, é um matulão, digamos assim, é um homem de guerra, é uma escolha óbvia de guerra. David é a escolha menos óbvia, porque é o mais jovem, não é o melhor preparado e apetrechado para a guerra, e vemos aqui vários episódios que tematizam isso, por exemplo, este famoso episódio da luta contra Golias, que todos conhecemos, mas acaba por ser escolhido por outros motivos, né? A dada altura, no capítulo 16, vemos esta frase muito bela na escolha de Samuel, David, para ungir como rei. O homem vê as aparências, Deus vê o coração, portanto Deus vê mais fundo, e esta escolha de David é uma escolha mais acertada, mais profunda, diríamos assim. Não é a escolha óbvia, mas é a escolha certa. E David vai fazendo também um percurso de crescimento, de tensão com o rei Saúl, e acaba por se estabelecer como rei depois de muitas peripécias, e passa o trono ao seu filho Salomão, e é Salomão que vai finalmente construir um templo em Jerusalém. Jerusalém, que é a cidade que vai ser escolhida, enfim, é uma cidade que até aqui ainda não nos tinha aparecido na Bíblia. Era uma cidade, enfim, que estava nas mãos destes jebuseus. Aliás, Jebuseu e Jerusalém até nos parece assim coisas parecidas. Era uma cidade que estava ali na fronteira entre reinos centrais, e portanto David escolhe Jerusalém para ser esta capital, faz o seu palácio, mas é o seu filho Salomão que vem completar, digamos, esta construção, esta implantação real, com a construção do templo para Deus, uma casa para Deus. Deus que, vimos isso muito bem no livro dos Juízes e também no início do livro de Samuel. Deus está móvel, vai passando numa tenda, numa arca, na Arca da Aliança, né? E Salomão vai finalmente construir este lugar fundamental depois da vida judaica para os séculos que se seguem. Ou seja, Jerusalém de facto começa aqui a aparecer e começa a ganhar uma importância, e é porque o templo se estabelece em Jerusalém, ou é porque o rei... Percebemos aqui uma importância política, né? E até se olharmos aqui para os mapas, para a geografia, né? Vemos que está ali entre o reino de Judá e Benjamim. Portanto, Jerusalém tem a vantagem também de ser um sítio bastante central e de não estar demasiado identificado com nenhuma das outras tribos. E por isso aparece, por um lado, como um lugar de certa forma neutral, que vai ser escolhido para ser uma nova capital para esta operação política, que aqui nos textos bíblicos nos aparece bastante clara. Depois, na história, talvez a coisa tenha sido mais complexa, mas será esta unificação deste, uma espécie de reino unificado destas várias tribos, que, como vimos nos outros livros anteriores, ainda estão muito dispersas. Os reis são escolhidos por Deus, mas à semelhança de outras personagens bíblicas, também são muito pecadores em alguns pontos das suas vidas. Padre Miguel, o que é que devemos e o que é que não devemos aprender com estes reis? Sim, eu acho que há sempre uma coisa importante na atenção a estas figuras, às figuras destes reis, que é o facto da Bíblia não tentar esconder também a sua fragilidade. Aliás, como já temos visto a propósito de outros livros, de outros contextos,
não há nenhuma tentativa de mascarar uma certa perfeição nestes reis, mesmo David, que é um rei cuja fama e respeito e admiração vai seguindo ao longo dos séculos na tradição bíblica. Os textos não tentam mascarar nem fazê-lo ter uma aparência de perfeição. Eu acho que isso é muito significativo. Parece-me nesse sentido que, olhando para estes textos, a gente percebe que os problemas que acontecem não estão no rei em si, não estão no poder em si, estão na maneira, certa ou errada, de viver esse poder. E, portanto, diria que esse é um ponto importante. O problema não está no trono ou em quem o ocupa. O problema muitas vezes está na maneira como se gera o assunto, no coração e na interioridade daqueles reis, não é? Nós vemos Saúl com uma certa insegurança, com necessidade de aprovação. Vemos David mais entregue a Deus, mais confiante. Por um lado também, às vezes, é verdade que tem um desejo de Deus, mas é verdade que também tem um desejo desordenado. E depois vemos Salomão, o rei da sabedoria, etc, etc. Um bocadinho mais para a frente. Vamos lá chegar. Exato. Mas acompanhar essas diferenças e essas formas como a vida, a interioridade, a vida interior daquelas pessoas depois tem impacto, isto é, a sua relação com Deus depois tem impacto na maneira como são reis. Eu acho isso muito significativo. E claro, depois essa diferença entre a maneira como David, por exemplo, tem desejos de Deus, também faz com que depois Saúl, por oposição, que tinha sido também escolhido, mas cujo desejo de Deus é diferente e, portanto, não tem o arrependimento que depois vai ser necessário para ter uma descendência. Sim, exato. Exatamente. Ou seja, a consciência de que o facto de ter um dia sido escolhido por Deus também não faz automaticamente que a fragilidade da própria pessoa se elimine. Eu acho que isso tem significado, até porque isso é verdade connosco hoje. Ou seja, nós de alguma maneira somos escolhidos por Deus para várias coisas, para existir, para ser batizados, para o que for, para a vida da igreja. E isso não nos elimina a fragilidade automaticamente. Quer dizer, Deus escolhe-nos, leva a sério a nossa liberdade, e eu vejo isso a acontecer a mesma coisa com estes reis, e acho isso significativo. Acho que há uma unidade entre o que se passou neste tempo e a maneira como Deus lidava com estas pessoas e como lida connosco. Gosto sempre de sublinhar isso. E muito bem sublinhado. Padre Daniel, há bocadinho estávamos a falar aqui de Jerusalém, da importância da cidade e dos reinos todos que estavam, que era preciso, das tribos que era preciso agregar, e do ponto central e importante que Jerusalém tinha. Eu sinto que a dada altura já avançámos mais um bocadinho na história e vamos ter aqui geograficamente umas novidades, diria assim, porque vai haver aqui um reino de Judá, um reino de Jerusalém, que depois são um reino de Israel, certo? E que depois são importantes também para compreender a própria história de Jesus, porque percebemos que a cidade de Jerusalém tem relevância, o reino de Judá tem relevância. O que é que acontece aqui nesta divisão de reinos e que vamos poder ver durante este período? Bem, David de facto unifica estas tribos e constrói uma capital, digamos assim. Não será ele a construir o templo. Há um capítulo muito importante no segundo livro de Samuel 7, que com a ajuda do profeta Natã, vamos vendo que David quer construir uma casa para Deus, mas Deus, por intermédio do profeta Natã, diz: não, David, não és tu que constróis uma casa para Deus, casa no sentido de edifício, templo. Deus é que te vai construir uma casa, casa no sentido de descendência. E pronto, depois escusado será comentar depois tudo o que isso implica, de descendência davídica, Messias, etc. Será então Salomão que construirá esse templo, que se torna um ponto fundamental também de unificação religiosa, por assim dizer. Mas Salomão não consegue manter este reino unido. O livro mostra-nos que Salomão, um homem famoso, proverbialmente famoso pela sua sabedoria, tanto que até depois os livros da sabedoria vão ser de alguma forma referidos a Salomão, mas no final da sua vida descai um pouco numa certa idolatria, paganismo, e de facto o rei a seguir a Salomão ainda vai acentuar esse afastamento de Deus e provoca-se um cisma, e neste cisma fica um reino do sul com a capital em Jerusalém,
e um reino do norte com a capital na Samaria. O reino do sul é Judá, o reino do norte é Israel. Isto pode ser um bocadinho confuso porque em diferentes momentos históricos vamos utilizando estes nomes um bocadinho como sinónimos, não é? Às vezes Israel é um bocadinho é o povo de Israel no tempo de Moisés, é Israel moderno, Judá, judeu, enfim, às vezes, se não temos cuidado, acaba por ser utilizar tudo como sinónimos, mas de facto o reino do norte separa-se, de certa forma, criando outros lugares de culto, e esta crítica ao culto noutros santuários em Betel e em Dan, lugares onde vai ser colocado uma espécie de bezerro, enfim, para adoração, será então visto como esta idolatria que justifica esta separação. E, portanto, o reino do norte, que é Israel, durante estes séculos, durante alguns séculos, e, portanto, o reino do sul, Judá, durante alguns séculos, com a capital em Jerusalém. Eu gosto sempre de... Esta é outra coisa boa de estarmos a ler a Bíblia toda, é que aquela passagem da Samaritana que nós conhecemos todos e que lemos agora no Evangelho de São João, com aquela referência, os judeus não se dão bem com os samaritanos, mas não se dão bem porquê, e vamos um bocadinho buscar essa... um bocadinho isso, não é? Porque é depois este reino do norte, que não é só Samaria, mas cuja parte principal, diríamos assim, é a Samaria. Depois vai ser o primeiro reino veremos isso mais tarde, a ser invadido, a perder a sua independência, torna-se uma terra assim mais de mistura étnica e, portanto, considerada mais impura pelos judeus de Judá, não é? Portanto, o nome judeu refere-se sobretudo a este reino do sul, Judá. Queria só recuperar aqui um ponto da resposta que se calhar depois ajuda a falarmos um bocadinho mais de outras coisas, que é, vai aparecer o profeta Natan, eventualmente, e eu sinto que, não só com Samuel, que também com Natan, havendo um rei, os profetas são também uma espécie de, não direi contrapoder, não sei, mas são sempre são sempre o contraditório do rei. Sim. Não necessariamente contraditório, mas percebemos alguma tensão entre profetismo e realeza. Até para talvez equilibrar um bocadinho esta tendência natural dos reis serem um bocadinho déspotas e serem eles o centro e não Deus. Aliás, depois na história da realeza seguinte, quer do Reino do Norte, quer do Reino do Sul, vamos ver muito essa questão da infidelidade a Deus. E os profetas, de alguma forma, estão para tentar equilibrar essa tendência dos reis de se afastarem de Deus, não é? Para ligarem os reis à fonte da sua verdadeira autoridade, que está em Deus. E se calhar isto pode ser uma diferença, porque, Padre Miguel, o povo pediu um rei, Deus concedeu, e porque o povo queria um rei como os outros povos tinham à volta, mas esta monarquia é um bocadinho diferente. Isto não é uma monarquia como os outros povos tinham à volta, porque há Deus presente. Sim, Deus, desculpem, o rei está em nome de Deus, isso é muito claro, ou seja, não é apenas alguém a quem os deuses protegem, é alguém que está ao serviço de Deus e por isso submetido à lei, submetido à Torá. Os profetas têm, como estávamos a dizer, uma certa autoridade sobre o rei, não é daquela pessoa, daquele profeta, mas é uma vez que são homens reconhecidos como quem fala em nome de Deus, o que eles têm para dizer está acima do rei, por isso mesmo que o rei resista, mesmo que o rei às vezes queira lidar mal com os profetas, como depois a história vai mostrar, a ideia fundamental é que naquela monarquia o verdadeiro rei continua a ser Deus, e porque é um só Deus tem um rei. Que também é só mas é uma representação, ou seja, está em nome de Deus, e a ideia é que continua a ser Deus que governa aquele povo, mediado desta vez, ou com uma mediação mais concreta, que é este rei, mas que não passa de uma mediação nesse aspecto. Certo, ou seja, no fundo não, se calhar até é uma novidade um bocadinho nestes povos ali à volta, que tinham um rei muito endeusado. O rei era divinizado, não é? Nós vemos isso, já víamos isso no faraó. Claro. Mas os reis da Babilónia, os reis das potências que circundavam o povo de Israel, eram todos eles considerados divindades, e aqui as coisas são completamente diferentes. O rei está em nome de Deus, mas submetido a Deus. Certíssimo. Nós temos as leituras destes livros de Samuel e do livro dos reis, acompanhadas pelo primeiro livro das Crónicas, que
dá uma sensação de déjà vu, porque as histórias vão se repetir, por assim dizer. Isto é uma repetição que vem de onde e porque é que está a acontecer? Sim, os livros das crónicas, de certa forma, recontam ou contam a mesma história destes livros de Samuel e Reis, embora fazendo uma outra seleção, apostando aqui muito também nas genealogias com que começam o primeiro livro das crónicas. Vamos voltar a ter nomes. Alguns capítulos no início do livro das crónicas. E pessoas com saudades. Muitos nomes, não é? E pronto, e provém de outros meios. Talvez na comparação percebamos uma certa tendência mais pró-davídica no livro das crónicas, desculpando mais o rei David, desculpando, digamos assim, porque é algo também, parece-me, muito belo nestes livros de Samuel, na figura de David, que é um rei fundamental, importante, que marca todo o resto do Antigo Testamento e até o Novo, como já sabemos. Mas são textos que também sublinham a sua importância, mas também a sua humanidade. E se os profetas são uma espécie de consciência crítica, vemos também David retratado com uma grande dose de humanidade, uma grande proximidade com Deus, capaz de coisas muito boas, capaz de, enfim, até do ponto de vista político, dar uma certa segurança e unificação ao povo, mas também fazer coisas más, fazer pecados muito grandes, mas também a ser capaz de se arrepender. Esta contrição de David depois do pecado com Betsabé, enfim, acaba por tomar uma mulher que não era sua, por fazer com que o marido dela seja morto, soldado que era no exército de David, mas depois cai em si. Eu acho que esta humanização de David, que não é retratado como um rei ideal e perfeito, mas como um rei de certa forma idealizado, mas não escondendo os seus podres, os seus o negro e a escuridão do seu coração, retrata um bocadinho, de forma, parece-me, muito forte e também desafiante aquilo que é a condição humana. Certíssimo. Bem, Padre Miguel, eu sinto que é sempre uma tarefa difícil, mas acabava a tentar perceber, neste período longo e que pode ser desafiante, o que é que se calhar era bom prestarmos atenção neste período da realeza. Sim, então a primeira coisa que eu queria dizer, vou responder de duas maneiras. A primeira coisa que eu queria dizer é que é verdade que o período é longo e desafiante, mas desde o princípio que este nosso podcast é longo e desafiante, e é essa a ideia. Portanto, eu gostava de renovar, de pedir e de fazer votos para que renovássemos esta vontade interior e esta disponibilidade interior para as coisas longas e desafiantes, que também são aquelas que nos fazem fazer obra, construir, e por isso isto não é diferente, não está noutra lógica, sempre foi isso que nós queríamos e não temos medo disso. Pronto, isso é assim a primeira coisa. Depois, especificamente, em relação a estes livros, é aquilo que me parece que faz sentido prestar atenção, enfim, correndo o risco de ser um bocadinho repetitivo, mas eu acho que a interioridade dos reis é uma dessas coisas, ou seja, o que se passa lá dentro, a maneira como o Saúl tem mais medo e mais insegurança e fica um bocadinho desconcertado por causa da presença de David, e às tantas o persegue, etc, etc. E depois como David tem ou seja, uma docilidade a Deus muito bonita, muito já falámos aqui, mas muito consistente por um lado. Apesar da sua fraqueza, o que é consistente não é ele próprio, mas é a vontade que ele tem de Deus. Isso vale a pena prestar atenção, porque isso é necessário para nós hoje. A nossa vida cristã, a nossa fé, a nossa relação com Deus também não pode depender da nossa consistência, porque nós somos um bocadinho contraditórios e faz parte da nossa natureza humana convivência com uma certa fragilidade, mas esta consciência de que o coração que é o campo de batalha, quer dizer, que é no interior que na relação com Deus as coisas se vivem, se decidem, e acho que David é assim. Portanto, diria em primeiro lugar isso, a interioridade dos reis. Depois também a disponibilidade para ouvir, porque as interações com os profetas são sempre decisivas. E nós hoje não temos provavelmente interações com profetas neste sentido, de que vai aí o profeta e vai nos dizer umas coisas, mas há uma dimensão profética na vida da Igreja e na vida cristã, e eu penso que nós, tal como estes reis se deixam
contrapor, interpelar pelos profetas, nós também somos chamados a deixar-nos contrapor e interpelar pela palavra de Deus nas várias maneiras como ela hoje nos chega, seja este podcast, seja outra coisa qualquer. E parece-me que nesse aspecto a relação com a palavra é aqui uma outra coisa à qual vale a pena prestar atenção. E depois, em último lugar, e talvez de uma maneira muito, muito decisiva, é a forma como se lida com o erro, porque nós vemos Saúl em grande parte a justificar-se e a enfim, querer a desculpar-se, mas em certo sentido um bocadinho à defesa. E depois vemos David a admitir, a assumir, a reconhecer o erro, toda aquela cena que começa com o seu desejo da mulher de Urias, e que depois esse desejo passa a uma decisão errada, e depois a uma mentira, e depois a um homicídio. No fundo, o pecado vai fazendo caminho nele. Quando é confrontado, o rei David não se desculpa no mau sentido da palavra desculpa, reconhece o erro e pede perdão, não se justifica, não dá enfim, não dá desculpas mais ou menos baratas. Reconhece, expõe-se, arrepende-se e está disposto a assumir as consequências, e isso é a forma adulta de lidar com os nossos erros. Parece-me nesse aspecto muito, muito decisiva para nós hoje, e por isso à qual me parece que vale a pena prestar atenção. Boa, prestaremos muita atenção a este período da realeza. Vêm aí bons episódios, também é preciso dar esta de vez em quando. Obrigado por continuares a ouvir. Um abraço em Cristo. Até amanhã.